A paz do Senhor Jesus, a você que clicou neste vídeo para aprender mais da palavra do Senhor sobre este tema. Obedecer é melhor. Juntos nós vamos aqui trabalhar este tema, tendo o texto base em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Eu me chamo Jeremias Lopes e você pode estar acompanhando comigo esse estudo. Na descrição do vídeo está aí o esboço deste estudo para você, tá bom? Diz o texto sagrado: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Então nós vamos pegar esse trechinho da parte C do versículo. Obedecer é melhor, ok? Introdução, vamos lá. Saul desobedece à ordem de Deus que era. Isso está em 1 Samuel 15, do 2 ao 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho ao subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e o destrói totalmente com tudo o que tiver. Não o poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e mais de 10.000 dos de Judá. E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. Então veja que Saul ele foi com a intenção de cumprir a vontade de Deus. Mas Saul pensou em fazer algo que parecia bom a ele, mas era um descumprimento das ordens divinas. E ao fazer isso, ele então vai ter algumas consequências. Vejamos como que ele aqui se comportou. Em 1 Samuel 15:8 diz: e tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados, e os cordeiros, e a tudo que era bom. E não quiseram destruir totalmente, porém tudo que era vil e desprezível destruíram totalmente. Então veja que Saul ele faz em parte a ordem de Deus, em parte. Ele entra, ele destrói algumas coisas, mas aqui o texto deixa bem claro que aquilo que era bom aos olhos dele, entende? Aquilo que era bom aos olhos dele, ele resolveu deixar. E aqui nós temos algo preocupante, que nós devemos então aplicar. O que é? Nem sempre aquilo que nós vemos que é bom para Deus é. Entende? Nós devemos então sempre cumprir a ordem de Deus. Mas este é o melhor caminho. Mas esta é a melhor ideia. Mas esta é a melhor aplicação. Pode até parecer para os olhos humanos. Mas para Deus, Deus pode desagradar e pode ver isso como uma desobediência. Vejamos então o que acontece. Saul é sentenciado por Deus nos versículos 10 e 11, onde Deus diz para Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Isso aqui é realmente algo forte, não é? O arrependimento, esse arrependimento aqui é Deus olhando e dizendo: Saul poderia ser melhor, mas não está sendo. Saul poderia ser um grande rei, mas não está me obedecendo, então ele não vai conseguir. E então é nesse contexto que nós encontramos o versículo que nós lemos: tem porventura o Senhor, Saul, tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça à voz do Senhor? Aí ele diz: eis que obedecer é melhor. Então Samuel diz para Saul: você está achando que isso aí é bom? Você está achando que isso é legal? Deixa eu mostrar para você o que é bom para Deus, o que é melhor para Deus. Melhor é obedecer. Então nós vamos trabalhar sobre isso. Obedecer é melhor. Primeiro ponto:
Deus não gosta de sacrifício? Porque quando nós lemos isso aqui, a gente cria esta mentalidade. É lógico, Saul está escolhendo o melhor para sacrificar. Ele está escolhendo o melhor para cultuar. Ele está querendo dar um culto melhor para Deus. Mas o que acontece? Nos primeiros passos da raça humana, Deus mostra que gosta de sacrifício, culto, adoração, ação de louvor. Nós temos este exemplo na Escritura do próprio Abel. Em Gênesis 4:4 está escrito: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós também temos Noé. Em Gênesis 8, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor, olha só, o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, veja só que o problema não é a ação de graça, o louvor, a adoração, o culto. O problema não é isso. O problema nós vamos encontrar em Isaías 29:13, que diz: por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Sabe o que é isso? Deus estava rejeitando a adoração de Israel, mostrando para Isaías, usando a boca de Isaías. Então veja só que o problema não é a adoração. Deus recebeu a adoração de Abel, Deus recebeu a adoração de Noé, Deus recebeu outros adoradores ao longo da história, mas Israel, em Isaías 29, Deus também está rejeitando, assim como Deus rejeitou este ato de Saul. A intenção é boa, mas o jeito que se faz desagrada a Deus. Deus reprova a atitude de Israel em cantar algo sem obediência às leis. Entende? Então, nós devemos colocar isso e observar atentamente que podemos estar fazendo algo para Deus que parece ser bom, mas Deus está reprovando a nossa atitude. Veja só o que está escrito em Mateus 15, versículo 6 a seguir: e assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: olha só, este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Isaías, ele profetizou isso e Jesus usou as mesmas palavras de Isaías no seu tempo. É um outro povo, uma nova geração, mas é o mesmo mecanismo. Nós vamos oferecer algo para Deus mecânico. Nós não precisamos amar a lei de Deus, viver a lei de Deus. Nós só precisamos sacrificar. Então Saul pensou o quê? Eu não preciso matar o rei dos amalequitas. Eu só tenho que sacrificar algo bom para Deus. Saul literalmente estava pensando no quê? Numa proposta para se fazer com Deus, numa barganha, numa troca de favores. Deus me concedeu a vitória sobre os amalequitas, eu deixo o rei, só que para mim tampar o rei, eu utilizo do artifício o melhor das ovelhas, o melhor do gado para sacrifício. E Jesus aqui chama isso de hipócritas. Bem profetizou Isaías. O louvor recebido, a palavra pregada, só tem validade na visão divina com a obediência na sua execução. Então vemos aqui em primeiro ponto que o problema não é o sacrifício.
O problema é como que se faz. Antes de nós aplicarmos isso um pouco mais profundo, nós vamos entender o segundo ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que é também fundamental para a gente entender esse assunto de todos os ângulos. O que é obedecer a Deus, então? O que é obedecer? Porque Saul foi lá, matou, destruiu, feriu. Qual é a questão, então? Em Mateus 21, 28 a seguir, está escrito: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai e trabalha hoje na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe igualmente. Respondeu-lhe este: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus está mostrando o princípio. Que a questão não é, a ligação não está no que se está falando, no que está fazendo, mas no que está executando. Entende? A visão é essa. É o preceito dentro do coração que move. Um diz: eu vou, não foi. Então esse desagradou o Pai. Mas aquele que diz: eu não vou, mas depois aquele sentimento de arrependimento tocou nele, ele diz: como eu não vou fazer algo para o meu Pai, e ele foi, este então foi bem-aventurado porque fez o Pai se tornar feliz. E então Jesus diz: as meretrizes e os publicanos fazem isso. Por quê? Porque embora nesse exato momento eles estão desagradando, mas daqui a um momento eles vão se arrepender, vão se voltar para mim, vão buscar a minha face e vão me servir e vão ser salvos. Diferente daquele que diz que está fazendo, mas está distante de mim. Obedecer está ligado ao ato de fazer algo. Não é pensar nem imaginar, é a execução de uma tarefa proposta por Deus. Em Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obediência levou Jesus à morte de cruz. Entende? A obediência levou Jesus à morte. O ato, uma ação, algo que ele realizou. Então a obediência, ela está atrelada a isso, a execução de uma tarefa. Então Deus diz para Saul: faz assim. E Saul diz: não, eu vou fazer assim. E então ele foi reprovado. Nós devemos então colocar em prática aquilo que foi proposto. O que eu devo obedecer? É o terceiro ponto que nós colocamos aqui, que acreditamos que é de fundamental importância. Êxodo 24, 7. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo. E o povo disse: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Em Deuteronômio 27, 10 diz: portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Em Josué 24, 24 disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Em Ageu 1:12 diz: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, juntamente com todo
o resto do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Nós também temos Zacarias para nós fechar esse conceito, 6:15. E aqueles que estão longe viram e ajudaram a edificar o templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isso se sucederá se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor seu Deus. Nós obedecemos um argumento, uma coisa que está nas Escrituras, o que é a voz de Deus. A voz do Senhor, nós obedecemos, nós seguimos essa orientação. Aonde que está a voz de Deus? A voz de Deus está na palavra. A voz de Deus se manifesta na oração. A voz de Deus se manifesta nas pregações. A voz de Deus se manifesta através do dom da profecia. A voz de Deus se manifesta. Entende isso? Então nós devemos aplicar isso, que eu devo obedecer à voz. Agora olha só que interessante. Eu achei também muito legal a gente colocar assim. Como Deus fala hoje? O que eu estou dizendo? Obedeça à voz de Deus. Mas Israel e Saul, eles tinham um processo diferente do nosso. Saul tinha Samuel, que ouvia Deus diretamente. Israel tinha Deus que falava diretamente. Agora, como que Deus vai falar hoje? Em 1 Coríntios, capítulo 14, eu creio que é um dos textos mais importantes das epístolas paulinas, que mostram como que Deus fala hoje. Ok? Como que Deus fala hoje. A partir do versículo 26, diz assim, ó: Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, se haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, e seja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. E fale os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa com seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente por vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse texto ele é interessante porque ele serve muito para os nossos dias. A evidência dos dons na igreja, a evidência da ação sobrenatural do Espírito Santo. Nesse texto nós encontramos, primeiro, a palavra pregada. Segundo, nós encontramos a palavra revelada. Em terceiro, nós encontramos os cânticos, os salmos. Nós encontramos também as interpretações. Isso aqui é tudo meio que Deus usa para falar. Quando ele diz para as mulheres perguntarem para os seus maridos em casa, Deus está dizendo que ele também comunica e ele também fala dentro do lar. Ou seja, aonde houver alguém, qualquer um, que queira aprender de Deus, a voz de Deus vai ecoar naquele lugar.
Entende? Deus vai falar independentemente do lugar da situação. Mas aqui nesse texto nós encontramos então onde o Senhor Deus fala e como ele fala através das pessoas. Ele fala através da pregação, através da interpretação, através da profecia, através da explanação, através de um cântico, através de um louvor. A voz de Deus emana de todas estas fontes. Louvado seja o nome do Senhor, desde que elas sejam fontes sadias e baseadas unicamente na palavra santa e bendita. O caminho da obediência e da desobediência. Nós temos esses dois caminhos. O caminho da obediência e o caminho da desobediência. Vamos ver onde esses caminhos terminam. Nós vamos agora entender que existem resultados. Existe uma conclusão que se dá em cada caminho que a gente toma. Porque eu apresentei aqui nesse estudo, né? A gente apresentou aqui, ó. Vamos lá, recapitulando, ó. Rapidamente, bem rapidinho, ó. Na introdução nós vimos que o Senhor dá uma ordem a Saul. Depois nós vimos que a questão não é o sacrifício, mas é como que se faz. Depois nós entendemos o que é obedecer a Deus, que é a ação de executar a sua ordenança, a sua voz. Nós entendemos que é o nosso dever obedecer, porque nós temos vários textos, e nós entendemos que Deus fala através das pessoas, através da palavra dele. Então nós estamos diante de dois caminhos. Nós estamos na obediência e na desobediência. E para a gente entender isso e para a gente ver que o melhor caminho é a obediência, então a gente tem que trilhar esse caminho até o fim. Vejamos então aqui, ó, como que a gente vai começar. Ó. Ser negligente à obediência. O que acontece? Em Deuteronômio 11, 26 diz: Vede que hoje eu ponho de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes os meus mandamentos. Porém a maldição se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas vós desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para serdes outros deuses que nunca conhecestes. Para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Estar fora da bênção de Deus. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, maldito o fruto, a tua amacedeira, maldito a terra, maldito será quando entrares, maldito será quando entrares. É realmente um trecho bastante difícil de ler, ok? Porque a questão aqui será algo terrível, terrível, em todas as esferas possíveis do homem. Ele se tornará um maldito. Essa expressão aqui de maldito, segundo o dicionário Strong, ela tem a expressão de execração, ou deixado de ser ungido, ou perder o valor da consagração, perder a separação, se tornar comum. Ou seja, Deus, a partir do momento em que você não obedece à voz dele, você acaba se tornando comum. Ou seja, as bênçãos de Deus não repousam mais sobre você. E aí você se torna alguém que está embasado no que vai acontecer. Não vai existir mais uma ação sobrenatural de Deus que vai te guiar. Mas e se eu obedecer? Se eu obedecer, em Deuteronômio 28, do 1 ao 6, olha só o que está escrito. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires
a voz do Senhor teu Deus. Aí ele diz: bendito será na cidade, bendito tu serás no campo, bendito o fruto do seu ventre, bendito o fruto do teu solo, bendito o fruto dos teus animais, bendito será as crias das tuas vacas, das ovelhas, bendito o cesto que você tem. Bendito serás quando entrares e bendito será quando saíres. E aí começa também uma sessão maravilhosa de bênçãos que vai estar sobre a sua vida. Partindo então para a conclusão. Obedecer é melhor, pois estamos alinhados com Deus e a sua vontade, e nos tornamos alvos da bênção de Deus, ok? Então obedecer é melhor porque estamos alinhados com Deus, e então a gente se torna o alvo das bênçãos de Deus. Imagine Deus lançando um alvo, né? Lançando algo, e você é o alvo. Imagine Deus pegando a bênção e lançando, e você é o alvo. Deus não vai errar o alvo, entende? Em João 14,15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Olha só que interessante. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Então, veja que Deuteronômio, ele coloca que existe bênçãos materiais, mas Jesus, ele diz aqui, eu vou me manifestar a ele, eu vou estar com ele, eu vou andar com ele, eu vou viver com ele, eu vou morar dentro dele. E outra coisa, eu e o Pai, a gente vai vir e vai fazer nele morada. Isso aqui é algo maravilhoso, é algo lindo, entende? Mais do que bênçãos materiais, é ter a presença doce e maravilhosa de Jesus Cristo dentro da minha e da sua vida. Saul perdeu a possibilidade de continuar no trono, perdeu a chance de ser um marco para Israel, pois decidiu não obedecer à voz de Deus. Entende? Davi, que foi alguém errante, alguém que falhou diante de Deus em inúmeras situações, ele obedeceu à voz do Senhor. Aquilo que Deus pediu para ele fazer, ele realizou. Ele obedeceu, embora ele falhou em muitos outros aspectos, mas ele era arrependido. Ele era aquele que voltava atrás e procurava fazer o certo. Entende? E quando isso acontece, nós vemos que o reino de Davi se estabeleceu firmemente. Estabeleceu firmemente, a tal ponto que as pessoas depois, na época de Jesus, clamavam: filho de Davi. Não é isso? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Poderia ser o quê? Filho de Saul? Mas Saul não optou em obedecer e perdeu a bênção. O seu trono foi tirado. E o trono de Davi foi estabelecido porque ele foi obediente. Quando ele via que ele errava, ele voltava e ele procurava fazer o certo. E isso é algo que realmente Deus olha e Deus gosta, e gosta muito. Amém? Eu espero que você tenha aprendido bastante com este estudo. Obedecer é melhor. Então aplique isso no seu coração e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Eu quero agora tirar esse último minutinho de oração com você para a gente aplicar toda esta palavra no nosso coração, pedir a força, a graça, diante de tantas vozes que nós estamos escutando para obedecer. Nós, de um lado, ouvimos o mundo gritando, esbravejando, para a gente obedecer à voz dele. Do outro, nós temos o próprio inimigo também gritando para a gente obedecer a ele. Nós temos vozes, imensas vozes que gritam, mas nós temos que discernir a voz de Deus no meio de tantos sons e entender que obedecer à voz de Deus é sempre o melhor caminho e sempre será a melhor escolha, porque obedecer é melhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Agradecemos a Ti pelo estudo da Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que foi direcionada do Senhor para os nossos corações. Pai, agradecemos a Ti pelo Senhor ter nos guiado nas Escrituras Sagradas e nos feito, Senhor, entender que obedecer é melhor. E nós entendemos isso, porque vimos que Saul poderia ser muito melhor, mas não foi. E vimos, ó Senhor, que existem bênçãos inúmeras sobre aqueles que obedecem. Mais do que bênçãos materiais, o Senhor Jesus falou que se nós guardássemos os mandamentos, o Senhor iria habitar dentro do nosso coração. Por isso, neste momento, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a Te obedecer. Somos falhos, somos errantes, somos, ó Senhor, pecadores e sim, deixamos muitas vezes de obedecer a Sua voz. Mas aqui estamos nós, Senhor, porque desejamos, almejamos obedecer o Senhor. Então, Pai, nos ajude. E se, Senhor, estamos Te desagradando, Pai, nos repreenda com a Sua misericórdia. Nos faça voltar para o caminho da obediência, para que o Senhor, ó Deus, seja manifestado dentro de nós. Porque mais do que bênçãos descritas em Deuteronômio, nós queremos, ó Senhor, que se cumpra em nós João 14, 23, o Senhor habitando dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, abençoe o Teu Filho que fez este estudo, que o Senhor possa abençoá-lo, fortalecer o seu ministério, a sua chamada, a sua casa, a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui nesse canal. Este é um canal de intercessão, de oração, mas nós também colocamos aqui estudos diários da Palavra de Deus de uma forma bem simples, nada com muita expressividade teológica, mas a Palavra de Deus é lida e aplicada. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.